Não, gente, hobby é fazer brincadeira. Cansou? Tá achando chato? Você pode achar uma coisa que você adorava chato. Para, dá uma pausa, depois você volta. Oiê, eu sou a Yasmin. E eu sou a Sucena. Nós somos as fundadoras da Flor de Mim. E estamos aqui com esse episódio do podcast que é especial de Semana de Ação e Motivação. Então a gente tá falando sobre vários aspectos do descanso e como descansar vai muito além de simplesmente ter uma noite de sono bem dormida. Sono é necessidade básica, né? Não é nem questão de... Nossa, merecimento. Uau, lazer. É tipo assim, senão você morre. Isso, merecimento é o melhor de todos os truques, né? Então, parabéns, você ganhou o direito de descansar, dormir. Como descanso é muito maior do que sono, a gente tá fazendo uma semana inteira de ação e motivação pra mostrar todos os aspectos que o descanso pode ter na sua vida, todos os lugares onde ele pode tocar e por que é realmente muito importante a gente dar atenção pra isso se a gente quer construir uma vida e uma rotina que é mais gostosa hoje e não só lá quando a gente aposentar e finalmente for feliz. Até porque, né? Enfim. A coisa aí parece que nossa geração não vai aposentar. Então, melhor ser feliz de uma vez, galera. Não vamos esperar muita coisa não, porque só Deus sabe. Não sabemos. Hoje também, dia 8 de maio, abre mais uma turma do Guia Flor de Minas. Se você não conhece o Guia Flor de Minas, eu preciso te contar. São aulas gravadas, tem mais de 50 aulas. Todas elas têm entre 5 e 15 minutos. Porque, afinal de contas, é um curso feito por uma pessoa que entende de rotina e sabe que se eu puser 200 aulas de 1 hora, ninguém vai ter tempo pra ver isso. Então, as aulas são curtinhas pra você poder reassistir sempre que você precisar, sem ficar com muita preguiça. E também pra você poder ouvir as aulas, por exemplo, enquanto você se arruma pra sair pra trabalhar, você ouve uma aulinha e vai consumindo o conteúdo inteiro do guia, assim aos pouquinhos. Lá no conteúdo a gente fala sobre produtividade, sobre autoconhecimento, sobre planejamento, sobre produtividade, enfim, descanso, vários aspectos que são importantes para você construir a rotina que você tá imaginando que você quer, que seja uma rotina gostosa, que seja uma rotina leve, com uma produtividade saudável, e realmente conseguir chegar nesse lugar e não ficar preso só na etapa, por exemplo, do planejamento, onde muitas pessoas conseguem se planejar e não conseguem ter uma rotina gostosa. Por quê? Porque tá planejando com o objetivo errado, tá planejando com o objetivo de só concluir suas tarefas. Então, quando a ideia for ser feliz, se sentir capaz, sentir que sua vida é gostosa, que você gosta de ser a pessoa que você é, o guia é o melhor lugar para te ajudar com as ferramentas que possivelmente faltam no seu kit de ferramenta para realmente conseguir viver a vida que você quer. Então, enfim, estamos aqui, ó, abrindo turma hoje. As inscrições ficam abertas até o dia 14, se eu não estou enganada. E aí agora a gente veio conversar com vocês, especialmente sobre hobbies. Por quê? Porque quando a gente fala em descanso, muitas vezes a ideia estereotipada que a gente tem numa pessoa descansando é a pessoa deitada no sofá, assistindo Netflix, maratonando uma temporada inteira de série. Num final de semana, pronto, descansou, né? Tem uma sensação, eu acho, de que descansar vem de um lugar de ficar meio imóvel. Você sente um pouco isso? Como se toda vez... É um lugar muito passivo, na verdade. Que até a coisa de você estar consumindo um conteúdo, às vezes é muito sem o seu envolvimento, assim. Tem uma diferença de quando você assiste uma série assistindo série, quando você assiste uma série descansando assistindo série. Descansando, você assiste série, você pode até dormir no meio. Você fala, tanto faz também, tá nem aí. Assistindo série, quando você fala, estou assistindo série, realmente sentou pra assistir série, você tá ali, ó, episódio após episódio, sua cabeça tá matutando, fazendo ligação entre um episódio e outro, pegando referencinha. Eu concordo que o seu descansar assistindo série aí que você tá falando é um pouco aquele assistir série que a gente faz e que é muito, assim, é uma bronca aí pra quem tá do outro lado. Porque a gente fala, ai, vou descansar. Aí senta no sofá com o celular na mão e liga a televisão. Aí você fica o tempo inteiro no TikTok, no Twitter, conferindo seu WhatsApp, rodando de um lado pro outro no celular, com o fundo da série que você escolheu. Fica só fazendo barulho lá pra você. Mas quando alguém te perguntar assim, o que você fez hoje? Você não fala, eu fiquei o dia inteiro no TikTok enquanto passava a série. Você fala, assisti a temporada inteirinha de Sex Education. Não assistiu. Não assistiu, verdade. Partindo desse ponto, que descanso não é só isso, a gente precisa entender que descanso, às vezes, é ativo. Às vezes, pra você descansar melhor, você vai ter que acabar de ficar cansada. Né? Porque tem muito essa diferença aí também de
corpo físico, por exemplo, com o mental, especialmente pra gente, eu trabalho sentada, só criando coisa. Às vezes eu tô mentalmente exausta, mas meu corpo físico tá tipo, e aí, caras? Bora Que lá. dia a gente vai começar a viver? O que eu quero dizer, então, é o seguinte, que eu acho que tem um descanso, uma ideia de um descanso muito passivo, em que você não se envolve mesmo, tá ali só recebendo alguma coisa e só morto, esperando recarregar como se fosse um celular que a pessoa pôs pra carregar, falou, não vou usar porque ele tá carregando. E tem esse descanso ativo, que eu acho, pelo menos eu tenho sentido, que é um que descansa em lugares mais importantes pra mim ultimamente. Tá, e aí toda essa conversa é pra gente entrar no tema desse verdade. podcast oficialmente, que é falar sobre hobbies. Pra contextualizar, o meu maior exemplo de hobbies é o teatro. Eu fazia teatro quando eu era adolescente, fiz teatro por uns 7 anos, mais ou menos. E aí, eu era muito dedicada. Gente, existe uma coisa de que eu era aluna medíocre, né? Vocês já sabem disso. Então, eu era muito ruim na escola. Então, eu achava que eu era ruim estudando de modo geral. Mas, hoje, olhando pra trás, eu penso, eu sempre fui a maluca do teatro, obcecada, queria muito ser a Sim. melhor, queria muito ensaiar muito, treinar muito, enfim, saber o que eu tava fazendo. Eu tinha todo um compromisso, de ser muito boa. Queria ser muito boa. E aí, enfim, fui boa, foi divertido, parei de fazer teatro, fiquei 10 anos sem fazer teatro. E aí, agora tava querendo voltar pro teatro. Pus nas minhas metas do ano voltar pro teatro. Por quê? Porque eu tava percebendo que eu já tava me sabotando antes. Por quê? Porque eu fiquei 10 anos sem praticar. Então era óbvio que eu ia chegar lá e eu ia ser ruim. É óbvio. E eu não queria lidar com essa realidade. Mas, enfim, finalmente optei por entrar no teatro. E aí, tinha 2 horários pra escolher. Podia escolher fazer sábado de manhã ou sábado de tarde. Falei, eu vou fazer sábado de manhã que eu não perco muito do meu sábado. Fechou a turma do sábado de manhã, não teve gente suficiente. Vai Yasmin pro sábado de tarde. Aí, quando chegou no sábado de tarde, gente, eu já tava pensando assim: ah, não. Mas aí eu vou perder meu sábado, comprometida numa coisa, tenho um compromisso todo sábado. Ai, meu Deus, que chatice. Não, vou perder meu sábado indo no teatro, mas aí consegui me convencer mesmo assim de que eu ia fazer, sei lá, um mês e ver o que ia acontecer. Nesse um mês, eu faltei um dia do teatro e fiquei em casa, porque eu tava machucada, com o joelho machucado. E foi chato o sábado que eu fiquei em casa. Então foi quando eu me conectei, entendi muito essa coisa do descanso nesse lugar muito ativo. Porque eu saio do teatro cansada, fisicamente cansada, em frangalhos, porque São muitas 3 coisas. horas. São 3 horas, direto de coisas. Agora tá um pouco mais tranquilo, mas antes, nossa, ele punha a gente pra correr real. Mas eu chego em casa revigorada. Eu passo a semana pensando, não, tudo bem, porque sábado tem teatro. Então, é um momento que, teoricamente, eu, bloqueei no meu final de semana, tem essa desvantagem e tal, mas na prática eu não estou perdendo o meu sábado. Eu, inclusive, nunca tive sábados com tanta alegria e felicidade quanto agora que eu tenho teatro sempre. E aí, uma coisa que aconteceu foi, eu fui lá pensando, eu quero ser ruim. Dessa vez, eu quero só me divertir. E eu percebi que, pra mim, que tem uma autoexigência, assim, um tiquinho importante, se eu tô muito com a cabeça pensando em ser boa, ser boa, ser boa, ser boa, ser boa, às vezes isso atrapalha Às vezes. sempre, né? Sempre. Sempre Você vai diria atrapalhar. sempre. Você diria sempre. Sempre vai atrapalhar. Tá. Então, você não disse que sempre, mas então, às vezes, atrapalha a gente de aproveitar o Sempre vai processo. atrapalhar. Porque a gente não tá preocupado com o processo. Porque muitas coisas são sobre o processo, né? Tipo, a diversão do teatro não é só o dia que você sobe no palco. Se fosse, faz um dia, apresenta no outro, que a diversão, tudo que importa é o palco. Não é, são os dias que você vai fazendo, ensaiando, fazendo coisas físicas que não tem nada a ver com a peça às vezes, mas que tá te fortalecendo ali pra aguentar essa peça. E se você já quer tá no momento do dia da peça, em que você vai ser recebida com flores, e a academia do Oscar vai de repente aparecer e te dar um troféu lá, entendeu? Você não vai curtir nenhum outro momento. Nenhuma das vezes que você foi errado, ou às vezes você foi meio estressado e não aproveitou, porque tem, gente, coisas que a gente gosta também tem dia que é meio chato. Você chega lá e fala, não, hoje foi meio bobo, meio chato. Mas faz parte do processo.
Se você sempre quer excelência em todos os segundos, não tem como aproveitar, não. Aí, Sempre vai era trabalhar. isso. Você não resumiu o podcast. É exatamente isso. Então, o que acontece? Eu fui pensando assim, eu quero ser ruim, eu quero errar a maior quantidade de vezes que eu puder errar. Não de propósito, né? Mas assim, me expondo tanto que se tornaria frequente. E aí, e com essa ideia de que eu queria ser ruim, de que eu queria me divertir mais do que aprender, porque é isso, gente, eu entro na vibe do aprender, de melhorar e de otimizar e de ficar mais que toma conta de absolutamente tudo. Então, esse foi um lugar que eu falei, não, eu quero ir lá e só me divertir, precisa ser divertido. Se tiver chato, tá errado. Se eu estiver ficando ansiosa a cada coisa que tem que fazer, tá errado. Por incrível que pareça, criou-se uma relação saudável com todo esse hobby. Então, é um lugar que eu vou pra fazer coisas que eu não sei fazer de propósito. Falar, não sei fazer isso. Então, vou lá testar. E que me dá uma satisfação. Eu acho até que o teatro é um descanso emocional pra mim, sabe? Porque é ir num negócio que eu não tenho. Eu fico. Você tá desapegado de tudo, né? Exatamente, eu tenho menos expectativa sobre o que eu vou criar, eu tenho menos expectativa sobre o resultado, eu tenho menos expectativa sobre querer que fique. A única expectativa que eu tenho é de que eu vou me divertir. Não, e é importante mesmo. Eu, agora que eu tô fazendo dança, às vezes eu me pego rindo no meio da aula. Vai mandar, o exercício vai ser aprender velocidade. Aí eu quase caio, eu dou uma gargalhada sozinha, que ninguém mais tá rindo. Mas eu tô tipo, caralho, divertidaço andar pra um lado pro outro. Mas sim, né, menina? Eu acho que é um descanso de desapego mesmo. Tipo, eu acho que uma coisa que eu tenho observado, que o fato de ter professores força mais a gente a ser desapegado. Como assim? Você vai pintar uma coisa na sua casa sozinho. Você vai fazer uma coisa com uma cerâmica. Você vai fazer uma coisa desenhando ali. Uma coisa, só você com uma coisa. Uhum. Com uma atividade. Nesse momento, você pode estar ali num lugar de tirar essa expectativa. Mas é um processo muito seu. Você mesmo tem que se lembrar daquilo, enfim. Eu sinto que quando tem um professor, como é mais imprevisível tudo, porque você não tá na cabeça do professor, você não sabe o que vai pedir, você não sabe que daqui a 30 segundos ele vai falar, todo mundo polichinelo aí, ou 30 segundos depois vai falar, vamos deitar e vai ser uma meditação agora. Você é mais fácil largar do controle, porque você sabe, obviamente ele não tá com você. Quando você larga do controle com um professor, você assume que o controle está com ele. Quando você larga do controle uma atividade sozinha, o controle está em nenhum lugar a ser encontrado, entendeu? Entendi, Então é mais difícil. E que essa imprevisibilidade do que o professor vai fazer e o jeito dele acolher certos momentos da aula facilita esse processo emocional também. De aceitar que você vai errar, de aceitar, entendeu? Uhum. Mais do que só você com a voz da sua cabeça. Claro que dá pra fazer, talvez você prefira esse ambiente, mas eu tenho achado que o ambiente com o professor traz isso de uma forma que eu não preciso estar tão consciente sobre os padrões de pensamento ali, porque o professor tem essa experiência, sabe? Faz sentido, gente? Acho que talvez um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Aqui, conta da sua dança. Eu tenho feito dança contemporânea. Eu resolvi fazer a dança contemporânea quando Yasmin falou, aqui no SESI tem só teatro, não. E eu fiquei, meu Deus, é verdade. Tem nossa, muitos cursos, vou ver o que eu quero fazer. Quando eu tava olhando, eu fiquei muito dividida ali entre coisas, vou fazer instrumentos, vou fazer especificamente piano, ou vou fazer dança. E aí eu percebi que piano ainda ia me pegar num laço ali de, oh, meu Deus, um dia eu soube fazer isso melhor do que eu sei agora, então que eu ia ficar mais frustrada. E que é uma coisa que eu vou fazer eventualmente, mas que eu sei que vai ser um processo mais difícil. E aí a dança eu sempre quis dançar e fazer uma coisa de dança, mas eu nunca tive coragem e eu me irrito muito fácil. Yasmin já foi em muitas aulas de dança comigo. É uma coisa que eu frustro em 5 minutos e o resto da aula eu tô só olhando pra ela falando, nossa, que ódio, eu quero ir embora, eu odiei tudo aqui, eu não gostei. E ela termina falando, você gostou? Eu falo, nossa, eu achei horrível, eu não volto nunca mais. É verdade, tudo verdade. Ela sempre sai 5 minutos de aula, ela já tava de cara fechada, odiando toda a experiência. Odiando, porque eu odiava ser ruim na dança. Eu odiava, mesmo nunca fiz coisa nenhuma, eu achava que eu ia chegar lá e de alguma forma teria que ser natural, sim, de algum jeito. Tinha que ser mais fácil pra mim. Aí eu não pegava o movimento, e aí eu
tinha dificuldade com o jeito de ser ensinado também. Enfim. Então eu falei, vou fazer dança agora, de outro lugar. Porque agora eu já tô pronta pra isso. Mas é a primeira vez que eu tô aprendendo uma coisa sem expectativa nenhuma. Só falando, eu não sei nada disso. Vai ser ruim, vai ser ruim. Tem dia que eu chego lá e falo, eu não sei como que um corpo faz isso. Não sei. E aí eu descubro o quê, novamente? Que é com prática que o corpo faz isso. Quem imaginaria? Eu cheguei lá totalmente aberta a falar, eu não sei. Se eu tenho uma dúvida, eu falo, não entendi. Se eu erro, eu rio de mim mesma. E falar, que bobinha, olha que é difícil mesmo. Sabe, uma risada de brincando. Eu estou brincando o tempo inteiro quando tô na dança. Eu estou brincando. E é muito divertido porque eu estou brincando. E aí, a minha professora também é uma florzinha que explica muito sobre como é o processo de aprender dança também. Então ela fala, ela acolhe muito o erro, por exemplo. Ela fala, vai ser difícil, respeitar limites. E da coisa de que nas primeiras aulas, quando ela reforça muito isso, e agora que eu já tô fazendo há um tempo, eu tenho sentido, assim. Isso é ruim, gente. Tem uma galera lá, bailarinos, fiz por milhões de anos, fazem um movimento perfeitamente. Eu penso, não entendi como que vira o pé, como que vira a mão nesse daqui. Repassa de novo comigo, peço milhões de vezes, filmo dançando mal e chego em casa e tento dançar um pouco melhor. Mas é isso, não de um lugar de querer ser a prodígio da dança, porque eu acho que tinha uma vibe dessa pra mim, de essas notícias jovem de a criança de 9 anos compõe a mesma música que Beethoven em 2 dias, sabe? Então, você tem 26 Exatamente. Você ainda não vai ser a criança prodígio. Exatamente. Mas aí eu tive que deixar de ir essa ideia. Não é porque, é porque não dava mais pra ser. E aí de um lugar de quero aprender a fazer isso, quero entender qual que é o negócio e quero criar uma relação saudável com essa atividade também. De entender mais do que só a aula ali, sabe? De ser uma coisa que eu aplique na minha vida de alguma forma. Sentido. Dançar de vez em quando na minha casa e ter mais liberdade de criar movimentos, mais repertório. E aí, pra mim, tem sido muito interessante isso, de ser ruim numa coisa que por muito tempo me deixava muito frustrada. E aí, se eu entrava em qualquer aula e saía, acabou, meu mês acabou, porque eu fiz uma aula de dança. E agora. E agora eu chego, desde a primeira aula, eu cheguei bem tranquila e fiquei tô disposta ao que vier aqui, vou aprender, vou ser ruim, não vou saber fazer as coisas mesmo ainda. Tem um tempo de aprender racionalmente uma coisa e aprender com o corpo aquela coisa também, e eu tô descobrindo esse tempo. E, no geral, tem sido muito legal. E, às vezes, assim, no final da aula, tem hora que eu tenho uma reflexão ali, date, né, um último alongamento. E aí tem vezes que a minha mente vai imediatamente por um momento horrível. Que eu fui, tipo assim, foi muito feio visualmente. E vai direto ali e pensa, não, mas não sabe dançar. E que a coragem que tem de vir aqui. E aí, rapidamente, meu outro lado da minha cabeça fala, eita, que isso? Nós fizemos uma aula inteira de se divertir, mas vai pegar 30 segundos que foi desconfortável com as outras pessoas e falar, isso aqui, ó, é o tom. Intolerável. Olha, horrível. Sendo que é isso, gente. Vai acontecer mesmo. A gente vai passar umas vergonhas, vai ser meio esquisito às vezes. No final, se você estiver divertindo e querendo aprender aquilo ali, vale a pena passar por esse desconforto, porque é o único jeito que tem como. Tem como acertar todas as vezes, fazer bonito todas as vezes, aprender tudo de uma vez. Essa é ruim hobby. Hobby é um lugar pra ser ruim. Esse ano é o primeiro ano que eu tô sentindo a coisa de me comprometer, né? Comprometer minha agenda, meus horários com coisas que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Que é o exemplo do teatro e do italiano. Não tem motivo pra eu estar fazendo isso. Não tem, nada que justifique estrategicamente ter esses hobbies. É simplesmente porque eu quero. Simplesmente quero, então vou. E aí eu comecei a pensar e reparar, a maior parte das pessoas adultas que eu conheço não tem hobbies desse tipo. Tipo, e até assim, eu fui no meu teatro adulto. Eu cheguei lá, todo mundo tem 16, 17 anos. E aí eu fiquei pensando, por que isso acontece, né? E eu entendo que, assim, não é uma coisa, tão simples quanto as pessoas não querem ter hobbies. Não, né, gente? Tem um capitalismo inteiro comendo a gente por cima aí. Tem 1 milhão de BOs e confusões, e situações e vidas de todas as formas possíveis que às vezes realmente você não tem muita possibilidade de
ceder horários, assim, para fazer uma coisa desse tipo. Mas eu acho que é muito importante criar esse lugar dentro da sua rotina de uma coisa que você faça porque é gostosa e que você não tá nem aí para o resultado. Gente, é muito libertador não estar nem aí para o resultado. Há possibilidades onde não dá para fazer uma aula de teatro, fazer uma aula de cerâmica, fazer uma aula de. Você pode fazer ainda assim essas coisas, né? Então você pode dançar na sua casa, você pode pintar na sua casa, você pode brincar de cerâmica na sua casa. E você pode fazer isso de uma forma total e completamente desapegada do resultado, pensando, a cerâmica é uma delícia mexer com ela na mão. Terminar aqui fazendo sei lá, um coraçãozinho, uma estrelinha, um ninho com 5 ovinhos. Mas não, a gente quer pegar a cerâmica e já fazer, descobrir toda a técnica de cerâmica e falar, olha aqui, é isso que eu quero fazer de primeira. Um conjunto de louça De primeira é ótimo. acertar tudo, não vai estourar nada, vai dar tudo certo. A gente quer isso, quer tudo ser perfeito imediatamente no momento que a gente começou. Que pra gente, às vezes, basta querer fazer que devia ser perfeito. Não tem a coisa da prática e de ser ruim. A gente já quer ser bom, pular toda a parte de ser ruim e ser bom. Mas não dá pra pular toda a parte de ser ruim e ser bom, gente. Não Porque existe. pra ser. É aquela grande coisa, pra ser bom, você tem que ser ruim muitas vezes. E aí vai ter coisa que você tem mais facilidade, você vai ser ruim menos vezes, e às vezes tem Com coisa menos que... tem coisa que você vai ter mais dificuldade, que você vai ser ruim por mais tempo. Mas evitar fazer tudo porque você pode ser ruim é injusto. É uma coisa que eu não sei se vocês têm essa clareza enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, enquanto vocês estão ouvindo isso, se vocês conseguem perceber coisas que às vezes você queria construir e aí você mesmo se auto-sabota pra não deixar aquilo acontecer porque você não quer chegar lá e descobrir que você é ruim. Uai, você com o teatro dessa vez. Exatamente, é. Yasmin chegou a deixar o prazo acabar. Falar, eu acho que eu vou fingir que eu não vi essa mensagem até o dia do prazo. E perder a data das inscrições e falar, não deu pra fazer. Sim, gente, sim, eu estava fazendo isso. Mas Fui pega no pulo pela minha irmã. Não, você também teve a consciência que você tava fazendo e falou, gente, a inscrição vai até lá, tô ignorando. Porque assim, gente, a gente precisa pensar, lembrar do contexto da sociedade que a gente foi criada. A gente foi criada numa escola onde a gente passou 11 anos na escola, onde tinha uma resposta certa para as perguntas numa prova. Todas as outras respostas estavam erradas. Então vira uma grande busca pelo resultado, uma grande busca pelo resultado, uma grande busca por não errar nunca, acertar todas as vezes. E aí a gente vai ser feliz quando tudo estiver perfeitamente certo. Eu queria que a vida tivesse uma grande... Aqui, ó, gente, são essas respostas certas. A, B, C ou D. Exatamente. O que eu vou almoçar hoje? Aqui tem uma resposta certa. Você só precisa descobrir. Pois é, não é. Engraçado que não é. E aí, eu acho que ter hobbies onde você pode ser ruim, onde você vai pra se divertir sendo ruim. Vocês estão entendendo essa diferença? Não é tipo assim, eu vou, aí eu vou ser ruim, e aí eu vou ficar. Acolher. Eu vou acolher, tá sendo ruim. Claro, também isso é parte do processo, óbvio. Mas aí eu vou e vou me sofrer sendo ruim até o dia que eu for boa. E aí, a partir do dia que eu for boa, eu começo a aproveitar a atividade que eu tô fazendo. Aí tudo bem. Aí tudo que eu preciso fazer é perseverar na parte daqui. Na parte que eu sou ruim, é continuar, insistir que um dia eu vou ser boa. Não, o que eu tô falando aqui não é isso. O que eu tô falando aqui é aceite a possibilidade de nunca ser boa e fazer mesmo assim. Como se essa fosse a única possibilidade. Pensa assim, ok, eu vou fazer uma coisa que eu vou ser ruim. Eu vou lá e vou fazer toda semana. E você continuar sendo ruim. Porque o processo é divertido. Porque o processo é divertido. Na prática, não tem como você se dedicar a uma coisa e fazer repetidamente e ser ruim. Por que não tem como, Açucena? Porque é prática. Não é magia. A gente tava, inclusive, ontem no teatro discutindo que o professor falou assim, você precisa trazer o personagem pra cena. A menina falou, tá, mas é que eu acho que quando eu entrar no palco, eu vou sentir, assim, essa coisa de incorporar, assim. E aí ele tava lá tentando explicar que não existe essa mágica, assim, do palco. De quando você pisar lá, aí você vai ser... Não, existe... Ensaiar bastante. Ensaiar bastante, praticar várias vezes, até que chega um ponto que você realmente só consegue ligar e desligar esse botão.
Então, enfim, eu acho que é muito importante para a saúde mental das gatinhas que estão aí ouvindo esse podcast. Eu acho que é bom para ser feliz, eu acho que é bom para aprender a lidar com os erros dos outros. E também, gente, um fator social aqui que eu acho importante, que para adultos que não sabem fazer amigo, hobby é ótimo lugar para fazer amigo. Ótimo lugar para fazer amigo. Tem toda razão. Então ali você alimenta uma coisa social mesmo, porque você junta com a galera toda semana, ou sei lá, em qual frequência, vai se encontrar com aquela mesma galera, passando as mesmas coisas. Então acaba que você vira amigo das pessoas, você convive com ela. Você vai conversar com ela e descobrir se, né? Não necessariamente você vai encontrar só gente legal. Mas você vai testando as vibes ali, falando, olha, aquela pessoa eu achei legal, podemos explorar essa amizade, podemos não. Enfim, mas é uma ótima oportunidade, enquanto adulto, ter esse espaço de fazer coisas com outras pessoas num cenário muito controlado também, ao invés do mundo, né? De encontrar a pessoa na rua, do nada, e só cutucar uma pessoa e falar, vamos ser amiga. É um cenário muito mais fácil para fazer amigos. Fica essa dica aí pra vocês. E eu acho que é isso. A gente tem a referência ainda dos adultos como as gerações anteriores à nossa. E a geração anterior à nossa, tava todo mundo com esse objetivo de eu vou trabalhar, aí eu vou aposentar, e quando eu aposentar eu vou fazer essa penca de coisa que eu acho legal aqui. Eu não posso falar pra vocês quantos tios, avós eu tenho que foi exatamente esse processo. Trabalhou a vida inteira numa coisa que não gosta, pra chegar no final e falar, ah, eu gosto de X coisa. Então tá, então eu vou fazer isso. E aí a gente acaba perdendo de vista que algumas pessoas num aspecto maior, outras pessoas num aspecto menor. Mas tem como a gente já viver os hobbies que a gente gosta hoje em dia. E que não é desperdício de tempo investir numa coisa Que você gosta. que você gosta. Porque, afinal de contas, pra que é esse tempo que nós estamos salvando, guardando? É pra quem que vai usar? Quem vai usar isso? Sabe? Tá desperdiçando tempo como? Não tem como você desperdiçar o tempo sendo feliz, não, gente. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Desperdício de tempo não existe. Tira da sua cabeça. Tempo é um conceito inventado. Então, já deixa aí tudo. E eu acho legal também que a gente falou aqui de hobbies que nesse momento estamos fazendo. Mas dá a possibilidade do hobby ser um momento que você quer aquilo ali. Ah, esse mês eu adoraria mexer com cerâmica. Vou lá, mexo com cerâmica. Posso parar ainda sendo ruim, nunca ter chegado na parte de ser boa. Só cansei de mexer com cerâmica, agora eu quero aprender a tocar violão. Vai lá e aprende a tocar violão. Ou você pode simplesmente ter uma cerâmica guardada na sua casa, que você tira ela de vez em quando, mexe, é ruim demais, guarda, tira daqui a um mês, mexe, continua sendo ruim. E é simplesmente uma coisa que você faz pra se divertir. Pra se divertir, olha que delícia, pra brincar, porque a gente fica parecendo que a gente tá falando assim, vai lá, faça seu hobby, você vai ser ruim, mas eventualmente você vai ser bom e se compromete com o seu hobby. Não, gente, hobby é pra ser brincadeira, cansou, tá achando chato, você pode achar uma coisa que você adorava chato. Para, dá uma pausa, depois você volta, depois você continua. Não, e a Sucena trouxe um ponto importantíssimo, se comprometer. Não se comprometa. Não se comprometa. A ideia é fazer só enquanto é bom. Ah, ficou ruim, larga. Porque aí, senão, seria isso, aí você ia perder seu sábado. No sentido de, agora você acha seu sábado um saco. Você pode escolher falar, não, eu parei de me divertir, vou embora. Não precisa. A gente não consegue fazer muitas coisas, assim, ó. A vida da gente já tem várias limitações. Você não consegue mudar de trabalho de um dia pro outro. Falar, mãe, a partir de amanhã eu não quero mais trabalhar com isso. Porque eu tô de saco cheio. Você não consegue mudar toda a sua vida de um dia pro outro. Mas você consegue falar, hoje eu faço esse hobby e amanhã não. Porque amanhã eu não quero. Criar um espaço dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, pra esse tipo de coisa que é meramente pra te entreter, pra te divertir, pra fazer você sentir mais você mesma, fazer você lembrar de como é que é ser feliz, quais são as coisas que eu... É verdade! Sabe? Vamos falar a verdade. Você chega numa quinta-feira, 3 horas da tarde, você já respondeu tudo quanto é cliente, você já lidou com todo tipo de pessoa, você já teve todo tipo de problema que você pode ter no seu próprio trabalho. Você só quer que chegue sexta-feira de noite, você já não tá nem... Exatamente! Não é, a vida não é deliciosa o tempo todo, não! Então, assim, cultivar hobbies que façam sentido pra você, que você goste, é simplesmente tentar deixar essa vida um pouco mais gostosa. E aí, gente, eu até entro aqui em defesa das pessoas com TDAH, mas que eu acho que todo mundo sente um pouco disso, que é, eu empolguei com uma coisa, fui lá e comprei tudo porque eu decidi que quero bordar. Aí passou uma semana, passou, sei lá, 2 meses, eu falei, quero
cerâmica. Aí você encostou a coisa do bordado e começou a mexer na coisa de cerâmica. E aí você começa a olhar pra coisa do bordado como se fosse um sonho inacabado. Uma coisa que eu não fiz. Uma coisa. Ai, mas eu falei que eu ia bordar tal coisa, que eu ia bordar não sei o que, não bordei nada, parei nesse bordado aqui. Olha como é que é injusto. Você criou um peso. Você decidiu que ia fazer uma coisa pra se divertir. Yes, ponto pra você. Aí você foi lá e comprou as coisas que eram necessárias pra comprar. Tudo bem, ponto pra você. Aí você não quis mais fazer e você não fez. Ponto pra você. Tá seguindo tudo certo. Exatamente. Só que na matemática, agora vira esse item, sua pequena coleção de itens de bordado, vira um eterno fantasma. Você abre um guarda-roupa, encontra lá e fala: Meu Deus, um sonho que eu matei. Exatamente. Qual que era o objetivo? O objetivo era comprar comprar uns itens de bordado e de repente virar bordadeiro e largar seu emprego? É isso que eu tô falando. Começar a partir de amanhã, minha renda vem toda do bordado. Não precisa vir. Não, pode ser. Mas não precisa vir, entendeu? Se você, dependendo, você gostou, vai aí. Vira seu novo emprego. Tem essa possibilidade. Mas nem tudo precisa virar emprego. A gente precisa parar de transformar algumas coisas em emprego. Se você não cria essa relação de se achar péssima porque você comprou um kit de bordado, não terminou de bordar tudo que você queria bordar, então quando você encontrar o bordado dentro do seu armário, ao invés de você pensar, ai meu Deus, não usei, nossa, mais um trem, você pode pensar, olha, Posso bordar agora. Que eu tenho uma sensação, e é uma coisa que tem sido forte pra mim, de que a vida inteira é aprender, né, gente? O dia inteiro aprender a ser gente, aprender a ser ser humano, aprender o problema que você tem agora, aprender a passar por esse problema. Enfim, tudo você tá aprendendo. Você é um neném que chegou aqui nessa vida, você não sabe nada, tá aprendendo. E aí eu acho que a gente tem uma sensação de que os conhecimentos são muito restritos nas coisas, né? De tipo assim, o bordado. Você tá trabalhando com alguns elementos ali. Que talvez, quando você for passar pra uma pintura, pintar bolsa, ecobag, que é uma coisa que eu tô querendo fazer, pintar umas ecobag com tinta de tecido, faça sentido algum conhecimento que você teve no bordado. A gente ignora e põe tudo numa caixinha de isso que eu aprendi não o suficiente. E não percebe que cada um desses conhecimentos constrói a pessoa que você é e o tipo de coisa que você vai ter afinidade, o tipo de coisa que você vai ter facilidade, porque você já aprendeu em outro hobby, mas a gente acha que esse conhecimento não virou uma coisa que você utiliza ele o tempo inteiro e ele ficou totalmente inutilizado. Nem sei pra que eu aprendi uma coisa um dia se ficou guardado ali. Sendo que pode te ajudar em outros hobbies. A coisa de ter feito yoga me ajuda muito na dança, de falar, olha, aqui eu entendo esse movimento, ou de ter paciência pro meu corpo aprender uma coisa. Então eu faço yoga todos os dias mais, passo semana sem fazer. E não é uma coisa que eu perdi, porque eu não faço. Eu ainda tenho o conhecimento que eu tinha. E ele ainda me ajuda, mas a gente tem a sensação de que foi inútil tudo que você aprendeu ali sobre aquilo. Porque você não. Você tá entendendo? Isso que você tá falando é uma das coisas que eu falo no módulo de criatividade do guia, na aula, que na verdade quem dá é a Maíra, né? Na aula sobre repertório. Porque é exatamente isso. O que você tá falando é, quando você aprende um pouquinho de bordado, superficialmente que seja, você tem agora mais coisas de bordado dentro do seu repertório que você pode usar um dia quando você estiver garimpando uma roupa no brechó. Falar, ué, isso aqui eu acho que eu sei como faz. Pronto. Ou já vi alguém fazer um dia, enfim. Então assim, eu acho que a ideia dos hobbies, eu acho que os hobbies são quase uma manifestação de querer ser um pouco mais livre mesmo, sabe? Querer ser coisas além do capitalismo, além do que você precisa fazer pra só existir, sabe? Eu acho que os hobbies vão pra um lugar de viver e não só sobreviver. Nutrir a pessoinha dentro de você. Falar que serzinho. Ei, neném. Falou, gente, eu tô nessa terra aqui, nessa vida, acho que eu mereço diversão. E eu posso ter diversão de muitas formas diferentes. Porque tem isso, a gente culturalmente, às vezes, é o que acontece, a gente olha para os adultos médios, as pessoas que têm a nossa mais ou menos faixa etária, e vê o que a média das pessoas estão fazendo, tem um padrão ali cultural do tipo de coisa. Você pode não se identificar, você pode querer fazer várias outras coisas. Você pode querer entregar o seu sábado de diversão inteirinho numa aula de teatro com outras pessoas de 15 a 17 anos. E você pode, às vezes, deixar sua aula inteirinho pra fazer um curso de matemática. Já pensaram? Hobby? Matemática pode ser hobby pra algumas pessoas. Não sei quem são essas loucas, mas... Mas pode, que pra outra pessoa seria completamente
maluquice, mas só porque faz sentido para ser consciente que você te traz felicidade. E eu sinto muito isso de minha dança no meio da semana, né? Tipo, dias de semana, segunda e quarta. Então, às vezes, é dias que eu passei o dia inteiro surto. Ah, meu Deus! E aí eu vou pra dança pensando, eu tô indo só porque eu gosto. Mas, tipo assim, quase nem quero me divertir de tanta coisa que eu tô hoje. E aí eu saio 100%. A vida é tão gostosa, amanhã tem de novo. Os dias que a gente passa são uma delícia. Como é bom existir. Então, às vezes, é um suspiro no meio da rotina da gente, te comendo ali de formas, né? Muito adultas, às vezes. Você concorda? Isso, concordo com tudo. Eu acho que era isso que a gente tinha para conversar sobre hobbies. Eu acho que, recapitulando, hobbies são uma forma de você sentir que você é mais você mesma na sua rotina. É uma forma de você se mimar com tempo de qualidade com você mesma. É uma forma de você valorizar o seu processo e não os resultados quando você fica ali a fim de fazer uma coisa que foda-se se você é boa. Então, eu realmente acho que pessoas que querem construir uma rotina mais saudável, de um tamanho ou de outro, numa escala ou outra, precisam de hobbies. Segue o que seu coração tá falando. Eu queria saber um pouquinho mais disso. E começa daí, pode ser um vídeo no YouTube. Tá estudando sobre o seu hobby. Pode ser. Não tenha medo de encontrar 1.592 portas erradas antes de achar o que realmente faz sentido pra você. Porque, na verdade, todo caminho também é válido. É isso. Você também vai estar construindo todo esse repertório, passando por uma coisa em outra, falando, de repente eu gosto disso. Esse dia eu descobri uma coisa que eu gostava, que tem nome, e eu sempre achei que não tinha. O que era? Não lembro. Mas é o que eu fui fotografia. Street. Como que fala em português? Fotografia De rua. De rua. De gente vivendo a vida. Sempre achei bonito essa coisa da fotografia de uma pessoa comprando Cotidiano. um doce, sabe? Essa vibe. Sempre achei muito bonita a cidade e tudo mais. Nunca soube o nome. Esses dias, tropeçando na fotografia, no audiovisual, né? Encontrei lá dicas para você que quer ser aqui um sei lá o quê. Não lembro o nome em português. Esse tipo de fotografia. Eu fiquei, gente, tinha nome. Agora eu posso estudar uma coisa que eu gostei porque eu descobri que tem nome. Mas eu trombei em coisas que não eram isso ainda e ficava naquele meio termo, gosto, não gosto, várias vezes. Pronto. É isso aí. Então é isso aí que a gente tinha pra falar pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que você tenha entendido que você não precisa ser ótimo nos seus hobbies. Inclusive, você pode ser ruim. Você pode ser ruim por muito tempo. Você pode nunca ficar boa, mas ser feliz todos os dias fazendo isso. Espero que vocês consigam acompanhar o restante da semana de ação e motivação. Esse é só o dia 1. A gente tem e-book, tem matriz de descanso, tem aula ao vivo e tem uma conversa que vai rolar na sexta-feira. Então, estamos muito animadas. E também já aproveito para dar boas-vindas às Flor de Minas que decidiram entrar no guia agora, nessa semana, nessa turma especial, completamente nova para vocês, porque eu acho que é um lugar muito confortável para você estar e começar a descobrir esse mundo de coisas que às vezes estão um pouco fora da nossa cultura, estão um pouco fora das coisas que a gente está acostumado e que podem trazer uma quantidade imensa de alegrias e felicidades na sua rotina em forma de coisas muito simples que a gente não percebe. E o guia tá ali exatamente para te ajudar com isso, e eu estou aqui para te ajudar com isso. E o guia é muito prático, assim como a maior parte das coisas que a gente fala. E eu espero que você, hoje que ouviu esse episódio, lembrou de uma coisa que você gostava muito de fazer. E que ficou, eu me divertia muito, né? Mas infelizmente, encaixa aqui o que aconteceu, que você não faz ela hoje. Esquece tudo que aconteceu e só pensa, eu gostava de fazer isso e vou refazer e ver como eu me sinto hoje. Vai que você ainda gosta, vai que é divertido. Se permita aí divertir. É isso. É isso, você merece ser muito feliz e muito divertida e muito alegre e achar sua vida gostosa, tá certo? Tá certo. Então, beijo pra vocês. Beijo! Beijo!